Então o que diz aí? O justo viverá pela fé. Exatamente foi isso que o grande reformador Lutero entendeu, que o justo viverá pela fé. Nós fomos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então a reforma protestante do século XVI resgatou e trouxe as ovelhas de Deus, aqueles que haviam sido salvos pela graça. A reforma protestante resgatou algumas doutrinas tremendas. E esse é o nosso estudo hoje, então, os 5 pontos da reforma protestante. E é bom lembrar, queridos e queridas, que antes da reforma protestante do século XVI, onde quem dominava era a Igreja Católica Apostólica Romana, só que os ensinos, as ações, a postura da Igreja Católica Apostólica Romana estavam incomodando aqueles que queriam e que procuravam pautar as suas vidas nos ensinos aqui nas Sagradas Escrituras. Eu gosto daquele texto de João quando o Senhor diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você que está aqui nessa noite, você que me ouve e me assiste, é ovelha de Deus, se você já foi regenerado, regenerada, se já foi lançada aí no seu espírito a semente incorruptível, não tem como você viver no pecado. Não tem como você aceitar dentro da igreja o pecado. Sim ou não, povo de Deus? E foi isso que aconteceu nesse contexto aqui, antes da reforma protestante. Então homens como John Wycliffe, o Jerônimo Savonarola, John Hus e tantos outros pré-reformadores foram mortos, queimados, decapitados, por defenderem os ideais aqui, inspirados pela palavra do Senhor, de conduta e fé. Alguns foram sentenciados pelo Papa. John Hus diz o seguinte, ele declarou: podem matar o ganso. E em alemão, a língua natal de Hus, o ganso, era o significado. Mas ele diz: daqui a 100 anos Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. E foi no dia 31 de outubro de 1517, 102 anos após a morte de John Hus, o monge agostiniano Martinho Lutero, seguindo o mesmo ideal de Hus, de lealdade, de firmeza às Sagradas Escrituras, imutável, inalterável, inerrante, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, Martinho Lutero afixa à porta da igreja do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Foi isso que aconteceu. Então, é bom lembrar aos queridos e queridas, que muitos grupos, reações ou ações foram tomadas, mesmo antes aqui de Lutero. Eu volto a lhes dizer, pessoas morreram, foram queimadas, foram decapitadas, porque queriam seguir a fé bíblica. A fé bíblica. Então, quando Martinho Lutero afixou as 95 teses, e o teor resumia em que Cristo requer o arrependimento, a tristeza pelo pecado e não a penitência. Então, com o desenvolvimento quando Lutero
foi desenvolvendo os estudos e suas teses, surgiu então os 5 pilares da Reforma Protestante, que são também conhecidos como as 5 solas da Reforma. Sola Fide, Sola Gratia e assim por diante. Então, o nosso objetivo nessa noite, igreja, é relembrar a história, comentando aqui os 5 princípios da fé evangélica. E é bom então nós falarmos aqui que a igreja reformada é uma igreja sempre reformando. E a pergunta que eu faço: será que nós não estamos precisando de uma nova reforma? E quando eu falo isso aqui, eu não estou falando da questão litúrgica, também, mas eu estou falando mais da questão teológica. Porque, queridos, conquanto nós aqui da Igreja Presbiteriana Jardim Palmeiras temos um culto mais aberto, liturgicamente falando, mais prático em alguns momentos, principalmente litúrgicos, nós não abrimos mão, primeiro, daquilo que nós professamos aqui, vocês professaram como crentes presbiterianos, dos 5 pontos do calvinismo, não é? Que já estudamos, há poucos dias nós estudamos aqui sobre os 5 pontos do calvinismo, a predestinação que engasga muitos, não é? Falamos sobre a perseverança dos santos, a graça irresistível, falamos aqui da depravação total. Então nós não abrimos mão, eu como pastor, conquanto eu sou aberto, a gente aceita aqui algumas liberdades na parte litúrgica, mas nós não fugimos daqui, da palavra de Deus. Porque os pontos do calvinismo, né, os 5 pontos da tulipe, também aquilo que nós vamos estudar hoje, não foi esboço doutrinário feito por homens, idealizado por homens, mas estes homens como Calvino, os reformadores e outros, esses irmãos, eles na verdade embasaram tudo na palavra aqui, nas Sagradas Escrituras. Então, primeiro, só a fé, é a sola fide. Lutero era um homem que decidiu ir para a vida monástica como para buscar a vida eterna. Havia dentro dele um senso de pecado tão grande que ele se confessava quando podia, às vezes. Logo depois da confissão, ele voltava ao confessionário para acrescentar um pecado que havia acabado de lembrar. Então, o grande reformador Martinho Lutero, ele pensava que se esquecesse de confessar um pecado e morresse, não haveria salvação para ele, pois estava em dívida com Deus. Tentava viver a perfeição, mas sabia que não podia fazê-lo. Tentou a prática dos místicos, mas não preencheu seu coração, e porque não tem como preencher, é o que tem acontecido hoje com muitas igrejas, muitas comunidades, que eu vejo tem mais uma autoexpiação que não leva aquela pessoa para lugar algum e continua a pessoa no pecado. Então Martinho Lutero tentou ter formas de penitência corporal, mas quanto mais ele fazia as suas penitências, é aí que ele sentiu o peso na alma. E era para mim ter falado aqui antes sobre a criação de Lutero. Martinho Lutero foi criado numa família severa demais. Então, quando ele chegou como monge, ou melhor, quando ele começou a desenvolver o seu trabalho como religioso, como sacerdote, a justiça de Deus, ele via que pesava cada vez mais. Ele tentava fazer a penitência. Por causa da sua criação, então, a justiça de Deus lhe parecia demasiadamente, parecia pesada demais
e ele não poderia livrar-se dela. No entanto, quando começou a lecionar o livro de Romanos, ele fez uma descoberta maravilhosa. Foi o texto que nós acabamos de ler. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém, irmão, pode dar glória, não tem problema não. Aqui pode dar glória. Pode. Martinho Lutero percebeu que a justiça de Deus, aqui nesse versículo, nessa passagem, é a justiça que o homem piedoso, recebe de Deus pela fé e como dádiva. E como dádiva de Deus. Era a justiça de Deus revelada no Evangelho, a boa notícia de que Jesus morrera pelos nossos pecados e que o Todo-Poderoso já preparou uma salvação que só poderia ser recebida pela fé. E essa salvação foi feita, foi elaborada, foi programada, foi determinada, mesmo antes de todas as coisas existirem. Numa eternidade sem cor, sem cheiro, sem nada. Este Deus soberano já havia determinado. Eu gosto sempre de frisar isso aqui, que a queda de Adão no Éden não pegou Deus de surpresa. Mas por que Deus sabia que o homem ia pecar e deixou pecar? Sei não. Deus é Deus. Então veja bem, Martinho Lutero aprendeu, reconheceu que não são penitências, obras, sacrifícios, as boas obras, ou a compra de indulgências que eram vendidas pelo romanismo, pelo catolicismo romano. Lembra de Tetzel? Então ele aprendeu que não era isso, não eram as indulgências, não eram os sacrifícios que poderiam livrar o homem da condenação eterna, mas a salvação através da fé na obra redentora de Jesus Cristo. Então é só a fé. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Vamos abrir? Efésios capítulo 2, 8 e 9. Olha para você ver lá. Porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém o quê? Para que ninguém se glorie. Ele sabia que Jesus perdoava pecados mediante a confissão e a penitência, mas não que a obra de Jesus era maior do que isto. Ele pensava que poderia mitigar, compensar pecados com as suas boas obras, mas não entendeu, até aquele momento, que Jesus já havia nos comprado pelo seu sangue e que a salvação era um presente de Deus que pode ser apropriado pela fé. Vós sois salvos pela graça. Por isso nós estamos precisando de uma reforma novamente, porque tem hoje a pregação onde os crentes estão se esforçando, você tem de esforçar, você tem de fazer as obras. Nós devemos fazer as boas obras apenas como expressão de querer servir ao próximo. E o Senhor nos escolheu, lembra que nós estudamos sobre a eleição? Que o Senhor nos predestinou, nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, para fazer as boas obras que Ele determinou desde antes. É o que Efésios capítulo 2, versículo 10 fala. Nós somos criação dele, feitura dele, fomos feitos para viver nas boas obras que ele determinou bem antes de todas as coisas. E a fé, então, não era uma obra meritória, era simplesmente o meio pelo qual nos apropriaríamos da dádiva divina. Esta verdade central das Escrituras foi a razão principal
do grande reformador Martinho Lutero ter afixado as suas 95 teses, afirmações de fé na porta daquela catedral lá. E eu volto a repetir com os irmãos, porque Tetzel, aquele padre dominicano, iniciou a sua venda de indulgências, que foi na verdade ela foi... Então o que Tetzel fazia? Ele dizia na proclamação que as indulgências, o que a indulgência que ele vendia, primeiro deixava o pecador mais limpo do que seria do batismo, ou mais limpo do que Adão antes de cair. Olha para você ver. Olha como que o povo era enganado, não é? Mas não é isso que está fazendo hoje, sim, em outros aspectos. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, o texto dizia que quando a pessoa pagava a indulgência, ela ficava mais limpo do que a água do batismo, do que saída do batismo, porque a ideia é que o batismo purifica. E não purifica. Quem nos purifica é o sangue do Cordeiro. Então, para ele, ficava mais limpo que Adão antes de cair. Ele falava também que a cruz do vendedor de indulgências tinha tanto poder como a cruz de Cristo. Olha para você ver. E se no caso alguém comprar uma indulgência para um parente já morto, tão pronto a moeda caísse ali no cofre, a alma sairia do purgatório, que foi outra doutrina que nasceu no coração do inferno. Na minha monografia sobre o sacerdócio universal dos crentes, que eu apresentei lá no seminário, eu articulo exatamente sobre o purgatório, que foi uma criação lá na época, bem antes de Cristo, de Platão, que cunhou essa ideia de purgatório. Isso foi vindo depois, a Igreja Católica Apostólica Romana trabalhou essa ideia de purificação. E aqui ele diz então, se a pessoa pagar uma indulgência para alguém que morreu, na hora que caísse ali o valor, aquela moedinha caísse no fundo, houvesse lá o barulho, aquela alma sairia do purgatório, que eu volto a dizer, uma doutrina que nasceu no inferno e precisa ser rechaçada. O purgatório é um meio de anular o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque na verdade a salvação é pela graça, e a purificação dos nossos pecados é pelo sangue do Cordeiro, e não há oportunidade depois que acabar aqui a pessoa se salvar, é aqui nesta vida. Então, dizia que a indulgência papal tinha o poder de perdoar inclusive os pecados futuros. Então eu vou deixar aqui, vou já colocar aqui as indulgências, vou dar aqui a moeda, o valor, porque os pecados que eu for cometer no futuro, os adultérios, os roubos, as mentiras e tudo que mais, eu já vou ter um crédito, né? Eu vou ter já vou depositar. É isso que ensinava. Então, a salvação é obra de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Eles queriam calar quando as Escrituras afirmam que a salvação é obra de Cristo, que obtém só através da fé. O que Jesus espera é que eu e você entendamos que é só Ele, só o Senhor salva. E o que Ele espera de mim e de você é a fé na suficiência da sua obra na cruz do Calvário, que era loucura. A cruz de Cristo é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então, ao primeiro ponto da Reforma Protestante, só a fé, só a fide. Então você já se entregou a Jesus? É preciso você crer que Cristo morreu pelos seus pecados. É preciso crer que você é um pecador. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós todos somos pecadores, não há justo nem sequer um, porque todos pecaram. Nós estudamos sobre a justificação pela fé.
E falamos sobre o escrito de dívida que estava sobre nós, baseado aqui em Colossenses 2,13. E Jesus cravou na cruz. Então é pela fé, somente pela fé, não pelas obras. Havia uma dificuldade do próprio Lutero, quando chegou em Tiago, compreender essa ideia de obras. Pois foi resolvido, mas Tiago fala: tu tens fé, então mostra-me as tuas obras, porque eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. É claro, nós falamos sobre justificação pela fé, vocês lembram? Sobre obras e fé. Eu só quero repetir aqui o seguinte: é claro, gente, nós devemos ter frutos. É aquela ideia que o Senhor nos escolheu, não fomos nós que escolhemos Ele, mas Ele que nos escolheu, nos elegeu para você ir e dar o quê? Fruto. E que o vosso fruto o quê? Permaneça. Temos de trabalhar? Temos de trabalhar. Temos de gerar frutos? Gerar frutos. Por isso que eu lhes disse sobre predestinação, que a Bíblia diz que nós fomos eleitos, predestinados para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. A pessoa diz que é predestinado, que é salvo, mas está no pecado, numa vida desregrada, usa as obras para fazer autoexpiação. Isso é pecaminoso. Como diz Calvino, até mesmo o bem que alguém faça, se esse bem que ele faz não for o bem que veio de um coração quebrantado, regenerado, até esse bem é mal perante o Senhor, não foi aceito, porque isso é suor, é obra. Agora, nós fazemos as boas obras não para adquirir salvação, mas porque nós temos dentro de nós, queima dentro de nós, fazer aquilo que o Senhor determinou que fizéssemos. Amém, povo de Deus? Segundo ponto da reforma, então, só a graça. Só a gratia. Esse é o segundo pilar da fé evangélica protestante. E está intrinsecamente ligado ao primeiro. Se a fé é o meio humano pelo qual podemos ser salvos, então a graça é o recurso divino no qual colocamos a nossa fé. Romanos 1,17: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Pode colocar lá para nós. Como, gente? Como a justiça divina poderia ser cumprida se ainda somos pecadores? Como poderíamos ser salvos se, como pecadores, somos condenados pela lei de Deus? Mas a graça de Deus foi Ele cumprir a sua justiça por nós. O segredo do céu, a encarnação, a morte, a ressurreição e a oferta de graça. Graça é a justiça do evangelho que só pode ser alcançada por meio da fé. Ao entender isso, Lutero não podia se conformar com o absurdo da venda das indulgências, porque ninguém será salvo por mérito próprio, por obras, como eu estou dizendo, sacrifícios, penitências ou compra de indulgências. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador como eu e você. Louvado seja o nome do Senhor. Você não pode comprar um terreno no céu, nem com dinheiro, nem com qualquer outra coisa. Só a graça pode lhe dar a salvação eterna. Eu vou repetir. Coloca para nós lá. Olha lá, em negrito. Porque pela fé ou pela graça sois salvos mediante o quê? A fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém o quê? Se glorie. Hoje é dia em que a graça de Deus precisa ser recebida com fé. Menos do que isso é ultraje diante da bondade de Deus. Olha o que diz lá, pode colocar, Hebreus 10, 29. Então,
Novo Testamento, linguagem de hoje, a tradução. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e o consideram como coisa sem valor, o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. O Senhor quer que você receba o seu presente gracioso. É graça. Nós estamos aqui nessa noite pela graça. A graça que nos salvou, a graça que nos sustenta. O problema é que tem alguns líderes e comunidades que estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Eu sou salvo pela graça, então eu posso viver uma vida aí, é tudo graça. O pessoal está confundindo as coisas. Esta graça que me salvou me leva a viver uma vida sustentado por ela, mas debaixo dos princípios aqui estabelecidos, princípios absolutos, eternos, estabelecidos pelo Senhor Deus. Só a fé, só a graça. Mas eu quero falar também agora sobre o terceiro ponto da Reforma Protestante. Só Cristo. Esse é o terceiro pilar da fé evangélica, é só Cristo. A crise das indulgências fez com que o grande reformador Martinho Lutero percebesse que o homem, ou que homem algum, nem o Papa, nem os santos, nem os padres, nem aqueles, nem aqueles da patrística, Irineu, Santo Agostinho, Ambrósio, os grandes monges, poderiam intermediar a nossa relação com Deus. Só Cristo, é só Jesus. Você que está aqui nessa noite, querido católico, é só Jesus. Com todo o amor, respeitamos Maria, respeitamos os santos, São Pedro, Santo Antônio, São José, e todos. Mas é só Jesus, é só Cristo. Lutero disse que as indulgências não removiam a culpa e que o Papa poderia remitir somente as penalidades que ele próprio tinha imposto sobre a terra e que ele não tinha nenhuma jurisdição sobre o purgatório. Ele negou que os santos tivessem crédito excedente acumulado. Essa aqui é a defesa de Martinho Lutero, e como nós dissemos antes, purgatório não existe. Então, o grande reformador Martinho Lutero, ele sustentou que as indulgências produziam um falso senso de segurança, e assim eram definitivamente prejudiciais. E sua conclusão foi baseada em vários textos das Escrituras, que nos afirmam que só Jesus. Aí eu gostaria que colocasse ali, os irmãos vão ler comigo para a gente ganhar tempo. Atos 4:12. Eu estou lendo, inclusive, nós colocamos lá, viu? Novo Testamento, linguagem de hoje. Olha o que diz Atos 4:12 lá, vamos todos juntos? A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. Somente Jesus. Só Ele tem poder para nos levar à presença de Deus. Olha agora lá, João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Então, só vai até por meio de Jesus. Só Ele pode mediar nossa comunhão com o Pai. Aí 1 Timóteo 2:5-6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. É o texto
Essa linguagem é a linguagem de hoje. Por isso está diferente. Vamos seguir lá. Só para tornar prático o estudo nosso. Né? Olha, esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Ele é o nosso sumo sacerdote que nos leva ao trono da graça de Deus. Gente, cada tópico desse aqui, nós poderíamos ficar aqui 1 hora, 2 horas. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Leia comigo lá agora Hebreus 4, 14, 16. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda firmeza à fé que professamos. Olha o versículo 15 agora. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos o quê? Misericórdia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 10 fala o que aí? Nós podemos agora ter livre acesso ao trono de Deus através de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Encontramos graça, viu? Graça. Olha o que diz lá. Encontramos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, amados, amadas, somente Cristo foi esta reação da reforma, o terceiro ponto basilar da reforma protestante, só Jesus, somente Cristo. Então, ele levantou contra os sacerdotes que afirmavam sua posição especial para mediar a graça e o perdão de Deus por meio dos sacramentos. Mas veja bem, a reforma defendeu que a mediação entre o homem e Deus é feita somente por Jesus Cristo. Não é por meio de Maria, não é por meio de Pedro, não é por meio de João, não é por meio do Padre. Cristo é central na reforma protestante. Por isso, o culto, Jesus deve ser o centro. O centro. Se o temos, podemos ir direto à presença do Pai, sem qualquer intermediário. Oramos ao Pai, confessamos e pedimos perdão ao Pai através de Jesus. Os santos, ainda que tenham sido cristãos piedosos, não têm poder, nunca teve, jamais terá, de mediar nossa fé, só Jesus. Os líderes, como eu, pastor, como você, servimos apenas para guiar as ovelhas de Deus. Cristo é a verdade, ninguém pode se chegar ao Pai sem Jesus, sem Ele. Hoje Jesus quer você, exclusivamente pela fé. E é preciso, meu irmão, você que está aqui, você que me ouve, é preciso você apropriar da graça e receba o privilégio de ter acesso ao Pai diretamente pela mediação de Jesus. Então, nosso primeiro ponto foi só a fé. Segundo ponto, qual foi? Só a graça. E agora só Jesus. Eu quero só lembrar os irmãos do que nós compartilhamos aqui esses dias, sobre o Espírito Santo. Nós estudamos aqui a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, e falamos sobre a obra do Espírito Santo. Vocês lembram? E nós articulamos aqui que o Espírito Santo, Jesus disse que ele viria, o substituto, não era? Então, não é o Papa, não é o Padre, não é Pastor Eugênio, o substituto de Jesus é o Espírito Santo. Eu enviarei o outro Consolador, o Paráclitos. Não é Maria que substitui. Não existe a quarta pessoa na Trindade, nem seria Trindade. É somente
Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos seguir em frente. Em quarto ponto da Reforma Protestante, sola Escrituras. Somente a Escritura. O quarto pilar da fé evangélica protestante é que só a Bíblia é a regra de fé e prática do crente. Ela é imutável, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, inerrante. Isso porque a Igreja Católica entendia que existiam duas regras de fé para um cristão: a Bíblia, a tradição da Igreja, formada pelos seus documentos, bulas e encíclicas papais. Por isso, muitas das doutrinas que faziam a Igreja nos dias de Lutero terem se desviado tanto dos valores essenciais do cristianismo não nasceram dos escritos sagrados. Porque enquanto a Igreja, enquanto nós estivermos aqui, gente, firmados na Bíblia, sabe, o Espírito Santo que habita em nós vai comunicar ao nosso espírito essa fé aqui bíblica, e a Igreja sempre vai ser firme. Por isso eu lhes disse na introdução, nós estamos precisando sempre estar reformando, porque o que está acontecendo com a Igreja hoje, as vendas de indulgências, as petições de ofertas, as promessas de cura, as revelações mentirosas, subjetivas, programadas. O que está acontecendo dentro de algumas comunidades hoje, a hipnose. Um grupo de pastores foram atrás de um grande hipnotizador do Brasil, maior, para aprenderem a hipnotizar os crentes. Quero ser aberto aqui, meu irmão. Eu não vou questionar aqui se o Espírito Santo de Deus quiser derrubar alguém, pode derrubar. Agora o que eu vejo, qual o propósito é derrubado? Vai mostrar. A pessoa cai no chão ali, aí todo dia cai, igual aquela mulher que começou, toda vez que ela ia na igreja, caía endemoniada. Aí depois foram saber o porquê. Porque ela trazia o que? Ibope. E não havia expulsão do demônio. O que eu quero dizer é o seguinte: o que está acontecendo nas nossas comunidades hoje, precisamos de ter uma igreja que cada dia se reforma. Não sou contra dízimo, eu falo sobre o dízimo. Sou a favor da oferta, desde quando seja específica. Mas está acontecendo, irmãos, a comercialização da fé hoje, no meio evangélico. Os manipuladores, os lobos, aqueles que querem arrancar carne, as vistas e até o tutano os ossos. Então, por isso, eram doutrinas que eram ensinadas baseado o quê? Baseado naquilo que o Papa definia, na tradição da igreja, os documentos, bulas papais, encíclicas papais. Então, veja bem, queridos, as indulgências, quanto mais arrecadar para encher os cofres da igreja. Aí o pessoal fala mal do catolicismo lá naquela época e hoje, mas olha o que as igrejas estão dizendo aí, gente. Fazendo. Entende? Os reformadores, quase todos, eram padres piedosos que não podiam mais conviver com a manipulação da fé e entendiam que para voltar à essência da fé era indispensável voltar à Bíblia Sagrada, ao Evangelho genuíno. Entende, irmão? Você sabia que até o Concílio do Vaticano II, metade do século XX, a leitura da Bíblia era proibida ao leigo? Você já assistiu aquele filme O Nome da Rosa? Assista para você ver. De onde veio este entendimento que todos poderiam ler as Escrituras e meditar nelas? Da própria palavra. Aqui em Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para o ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É essa a linguagem
do Novo Testamento em linguagem de hoje. Estou usando para ser prático. O grande reformador Calvino, quando ele fala que essa parte, pois toda a Escritura, né? Toda a Escritura, passagrafê, teopneustos, a ideia de que Deus, a palavra pneuma, né? O estudo do Espírito, pneumatologia, que nós falamos aqui, é exatamente esse Deus que inspirou. E para Calvino, quando fala assim, toda a Escritura, está falando de Gênesis e Apocalipse, os 66 livros foram inspirados por Deus. É o que Pedro fala, nenhuma escritura, nenhuma profecia veio de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. E nós estudamos, quando nós falamos de pneumatologia, a ideia da inspiração dinâmica plenária. Não foi uma inspiração psicografada, mecânica. Mas Deus usou a fragilidade dos homens, os cacuetes, a cultura. Entende? Então a Bíblia é inspirada por Deus. Quando lemos, o Espírito Santo nos ilumina, fala ao nosso coração e revela a sua vontade. Eu aproveito para falar aqui, nós não cremos que exista mais inspiração, tal como está aqui na Bíblia. De vez em quando alguém fala, pastor Eugênio, o senhor pregou hoje inspirado pelo Espírito Santo. A gente até entende essa ideia de inspiração, né? O cantor inspirado, pregou inspirado. Não, quando eu preguei domingo à noite, eu preguei ali. E como que eu sei que eu falei pelo Espírito Santo de Deus? Já que eu fiz tanta brincadeira, falei tanta asneira. Eu só falei pelo Espírito Santo se eu preguei aquilo que está nas Escrituras, tal como está ali. Por isso é importante a questão da exegese. Ah, o pastor pregou inspirado porque emocionou você. Mas se você pegar a palavra do pastor Eugênio que pregou a hora, se você tirar lá, de 1 hora ficou 1 minuto. Porque falou e não falou aquilo que ele leu antes. É aquela ideia, o cara lê o texto, sai do texto, nunca mais volta no texto. É o cuidado que eu tenho. Entende? Então não existe mais inspiração. Existe sim iluminação. Você lê o texto, ora ao Espírito Santo de Deus que inspirou, para que ele possa te iluminar. Então essa ideia de inspiração, na minha visão, o cano fechou. Ué, pastor, acabou. Mas Deus pode ou não pode falar? Pode, mas tudo que Deus vai falar, porque Ele é fiel a Ele, a palavra dele que não muda, tudo que Ele vai usar você para falar, se é que Ele está te usando para falar, tem que passar aqui debaixo do crivo da Bíblia. Acabou, gente. Mas o que acontece, e aqui nessa igreja aqui aconteceu, e pessoas saíram. Mas o que está acontecendo? O povo quer revelação, quer profecia. Eu disse para os irmãos aqui que de vez em quando eu prego que estou extenuado, cansado. Sabia que quando um pastor prega um sermão no púlpito ali de 30 minutos, 40 minutos, o esforço que ele faz, mental, psíquico, é comprovado que é como se fosse 8 horas de trabalho no duro, na enxada. Então eu acabo de pregar, fiz o apelo aqui, que eu gosto de fazer apelo, e depois vem um casalzinho, vem um irmão, pastor, ora por mim. Mas eu orei já. Aí depois que eu oro, tem alguém que falou, senhor, não teve alguma revelação de Deus aí não? O pessoal pensa, gente. O pessoal me ouve, né, no YouTube, na rádio, vê os nossos vídeos. O pessoal não sabe quem eu sou. Eu sou aberto, tenho um jeitão de pregar algumas palavras, palestra em algumas empresas, onde alguém me convida. Mas eu não saio daqui da Bíblia, da palavra de Deus, da teologia nossa, reformada. Mas o que está acontecendo? Muitas vezes os pastores, líderes, estão querendo que a igreja fique cheia. Aí eles criam todo dia um cantor diferente, um pregador diferente. Isto não segura a igreja. Alguém me perguntou, pastor, como que o senhor consegue, como que a igreja consegue estar mantendo aí? Eu falei, a Bíblia. Prega a palavra. Porque quando você prega a palavra, as pessoas vão vir para ouvir a palavra. E quem vai mudá-las é o Espírito Santo. E como diz o Dr. Billy Graham, né, dizia,
se o Espírito Santo não fizer algo no cara, não tenta fazer com agentes, com promessas, com revelações, não. Essa parte é minha, né? Mas eu tô falando assim, que não adianta você querer forçar a barra. Então fica quieto, meu irmão. A gente quer o ibope, né? De vez em quando alguém me liga, ô pastor Gênio, tá tendo um cantor aqui em Montes Claros, quer que ele cante na sua igreja aí? Ô pastor Gênio, tem um pastor famoso vindo em fulano e tal, você não quer que ele faça um dia aí não, você dá uma oferta pra ele? Quer não. Aí enche aqui a igreja de gente, outras igrejas, lota de gente aqui, gente de compromisso, gente não quer nada com Deus. Vou pregar a palavra aqui, irmãos, agora do jeitão meu, né? Expansismo, jeito carismático de eu falar. E também quer fazer algo, é o Espírito Santo de Deus, não é? Então é só as Escrituras. Quando lemos a Bíblia aqui, essa palavra inspirada, o Espírito Santo que ilumina. A Bíblia diz em João 14, 26. Mas o auxiliador, olha lá para você ver. Linguagem de hoje. Mas o auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disser a vocês. O que eu disse a vocês. Entendeu? Olha o que o apóstolo Paulo fala em Efésios 1,18. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Olha lá João agora, 1 João 2,20. E vós possuís unção que vem do santo, e todos tendes o quê? Conhecimento. Uma das críticas de Jesus aos judeus de seu tempo era que eles tinham tantas doutrinas que ele chamou de doutrinas de homens que haviam se afastado da palavra de Deus. Entendeu? Então veja, meu irmão, quando Jesus fala, coloca para nós lá por favor, olha para você ver lá, Mateus 7, 6, 8. Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês. Ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca me diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus. E aí Jesus continua: vocês abandonam o mandamento de Deus e obedecem a ensinamentos humanos. Irmãos, irmãs, só a Bíblia é a palavra de Deus e fiel testemunha da verdade. Portanto, precisamos de ler a Bíblia. Você tem que participar da escola bíblica dominical. Você tem de trazer o seu filho na escola bíblica dominical, estudar a palavra. Para você ser um crente forte, para quando alguém perguntar a respeito da sua fé, você saiba responder. Para quando vier os tempos difíceis, que vão vir tempos difíceis. Apostasia. A sociedade está indo, meu irmão, de mal a pior. Não fica pensando que vai melhorar, não estou sendo pessimista aqui, mas o apóstolo Paulo já pregava, já falou sobre isso, que no final dos tempos os homens seriam o quê? Arrogantes, blasfemos, caluniadores, implacáveis, dominadores, rebeldes, amantes dos prazeres. Então é preciso ler a palavra. Deixe o Espírito Santo iluminar você através da Bíblia. Aí eu quero terminar. Só a Deus glória. O quinto pilar da fé evangélica, da reforma, né, pós-reforma, só a Deus seja a glória. O homem foi criado para a glória de Deus. Portanto, tudo que ele faz deve ser destinado à glória de Deus. Este foi o ensino tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento aqui. Isaías 43, 7, olha o que diz: todo que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz. Romanos 11, 36, olha lá: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Veja bem, irmão,
A igreja romana ensinava e exigia uma devoção ao clero e aos homens santos que poderiam interferir diante de Deus para o perdão dos pecados, para conseguir bênçãos para os homens. Quando se estava na presença do Papa e dos cardeais, a reverência devia ser tamanha, beirando as raias da adoração, onde se demonstraria uma total submissão a eles. Não podemos dispensar glórias a homens, pois todos passam, são míseros pecadores e carecem da glória de Deus. Seja eu, seja o padre, seja o Papa, todos são pecadores. É o que Jeremias diz aqui, em Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha o que o Salmo 4:2, coloca para nós lá. Diz: ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade? E buscareis a mentira? Então eles ensinavam a devoção aos santos, mas é só a Deus. Isaías 42:8, põe lá para nós, irmão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Aí eu termino e gostaria que você visse bem grande lá o que Êxodo capítulo 24:5 diz: não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos, trinetos. É a tradução que eu estou colocando de vocês. Então, amados, é isso que você precisa de entender, irmãos. É somente a fé. É só pela fé. Nós estudamos hoje sobre os pontos lá da reforma e que nós professamos. É somente a fé. É somente pela graça. É só Cristo. Somente as Escrituras. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz
tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Deboru a coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Mas me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Deboru a coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha e a dor, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, Deboru a coroa trocar. Deboru a coroa